Ei, você já parou para pensar por que algumas pessoas simplesmente não conseguem parar de fazer certas coisas, mesmo quando isso está prejudicando a vida delas? Pode ser jogar videogame por horas sem parar, comer doce todo dia, ficar grudado no celular o tempo todo ou até coisas mais sérias, como vício em drogas ou álcool. Agora, imagina um menino chamado Lucas. Ele era super animado, adorava brincar e se divertir, mas, com o tempo, começou a se sentir sozinho e triste. Para esquecer isso, ele começou a jogar videogame o dia inteiro. No começo, parecia inofensivo, mas logo ele não conseguia mais parar. As notas caíram, os amigos se afastaram e, mesmo sabendo que estava se prejudicando, ele não conseguia largar o controle. Mas por que isso acontece? Será que vício é só falta de força de vontade? Ou tem algo muito mais profundo por trás disso? E, mais importante, como sair dessa? Hoje, vamos falar sobre o verdadeiro motivo dos vícios e como podemos superá-los de uma vez por todas. Então, se liga, porque esse vídeo pode mudar a forma como você vê tudo isso. Preparado? Então vem comigo! Mas antes confere se você já está inscrito no canal, porque neste canal eu vou trazer uma série de vídeos como esse e que vão te ajudar na luta contra os vícios. Imagine uma criança chamada Lucas. Desde pequeno, ele sempre se sentiu um pouco diferente. Seus pais estavam sempre ocupados, e ele não se sentia ouvido em casa. Na escola, não era exatamente o mais popular e, às vezes, se sentia sozinho. Para escapar da tristeza, ele descobriu algo que o fazia se sentir melhor: os videogames. No começo, era só uma diversão inocente, mas, com o tempo, jogar virou seu refúgio. Quando estava triste ou ansioso, passava horas na frente da tela, esquecendo dos problemas. Agora, troque os videogames por qualquer outra coisa: comida, álcool, cigarro, redes sociais, compras, trabalho. Essa história não é só do Lucas. Ela acontece todos os dias com milhões de pessoas no mundo inteiro. E por que isso acontece? Bom, para entender, precisamos falar sobre o que é um vício de verdade. O que é um vício? Muita gente pensa que vício é só quando alguém usa drogas ou bebe álcool demais. Mas a verdade é que podemos nos viciar em qualquer coisa que nos dê prazer ou alívio imediato, mas que, a longo prazo, nos cause problemas. Sabe aquela pessoa que não consegue passar um dia sem rolar o feed do celular por horas? Ou alguém que gasta dinheiro que não tem porque sente uma euforia ao comprar algo novo? E aquele amigo que trabalha tanto que esquece de viver? Pois é, tudo isso pode ser um vício. O médico canadense Gabor Maté, especialista no assunto, define vício como um comportamento repetitivo que dá prazer temporário ou alívio, mas que tem consequências negativas, e, mesmo assim, a pessoa não consegue parar. E o mais interessante, o problema não está na substância ou no comportamento em si, mas na razão por trás dele. Ei, rapidinho! Se esse vídeo já te fez pensar um pouquinho sobre vícios e como superá-los, que tal dar aquela força e deixar o like? Isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdos que podem realmente fazer a diferença. E, claro, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Bora juntos nessa? Por que nos viciamos? A resposta pode surpreender, porque estamos tentando aliviar uma dor. Se você perguntar para alguém que luta contra um vício porque começou, talvez ouça frases como: item, isso me ajudava a esquecer dos problemas. Item, era a única coisa que me fazia sentir bem. Item, foi a forma que encontrei de lidar com a solidão. Ou seja, o vício, na maioria das vezes, é uma tentativa de preencher um vazio, de lidar com algo que dói. E sabe qual é um dos fatores mais comuns entre pessoas com vícios? Traumas na infância. Isso não significa que toda pessoa que passou por momentos difíceis vai se tornar viciada.
mas estudos mostram que quase todas as pessoas viciadas carregam algum tipo de dor do passado. Pode ser abandono, abuso, rejeição, falta de afeto ou simplesmente a sensação de não ter sido visto e amado como precisava. É por isso que punir alguém pelo vício é o mesmo que ver uma pessoa ferida e, em vez de oferecer ajuda, jogar sal na ferida. O erro que a sociedade comete. Infelizmente, o jeito que lidamos com os vícios é, muitas vezes, cruel. Ao invés de tentar entender o que levou uma pessoa a se tornar dependente, julgamos, punimos e afastamos. Criamos leis que criminalizam os dependentes químicos, demitimos pessoas que têm problemas com álcool, nos afastamos de amigos que estão fora de controle. E o que isso faz? Exatamente o oposto do que deveria fazer. Lembra do Lucas, lá do começo? Se em vez de ouvir e ajudar, as pessoas o tratassem como um fracassado, ele se afundaria ainda mais no vício. Porque, no fim das contas, o que leva ao vício é a desconexão, e o que piora é o isolamento. Mas e se existisse um outro jeito de lidar com isso? O exemplo de Portugal. E o que podemos aprender com ele? Nos anos 2000, Portugal estava enfrentando um problema gigantesco com drogas. O número de dependentes de heroína era assustador e o governo não sabia mais o que fazer. Por muito tempo, usaram o modelo tradicional: prender usuários, punir, envergonhar, isolar. Mas nada disso funcionou. O problema só piorava. Foi então que tomaram uma decisão ousada. Pararam de tratar os dependentes como criminosos e começaram a tratá-los como pessoas que precisavam de ajuda. Ao invés de gastar dinheiro prendendo pessoas, investiram em tratamentos médicos, apoio psicológico e reintegração na sociedade. Criaram programas para ajudar essas pessoas a conseguirem empregos, reconstruírem suas vidas e encontrarem um propósito. O resultado: o número de dependentes caiu pela metade. O número de overdoses despencou. Portugal provou algo muito importante: o problema nunca foi a droga, o problema sempre foi a dor e a desconexão. Como podemos mudar essa realidade? Se queremos realmente superar os vícios, precisamos parar de focar apenas no comportamento e começar a olhar para a causa. Então, se você sente que tem um vício e quer se libertar, tente o seguinte. Primeiro, busque ajuda profissional, mas de alguém que realmente compreenda que o vício não é questão de culpa, e sim de dor emocional. Segundo, reconstrua suas conexões. Se aproxime de pessoas que te fazem bem e se afaste de ambientes que incentivam o vício. Terceiro, encontre algo que faça sentido para você. Pode ser um hobby, um novo trabalho voluntário. Algo que te faça sentir útil. Quarto, cuide da sua saúde mental e física. Exercícios, sono regulado, boa alimentação, terapia. Tudo isso ajuda. Quinto, pratique a autoempatia. Você não é um fracasso, você está em um processo. Seja gentil consigo mesmo. E se você conhece alguém que luta contra um vício, lembre-se: a melhor coisa que você pode fazer não é julgar, e sim demonstrar que essa pessoa não está sozinha. Porque, no fim das contas, o oposto do vício não é a sobriedade. O oposto do vício é a conexão. Se queremos um mundo com menos vícios, precisamos criar um mundo com mais empatia, mais escuta, mais amor. E tudo isso começa com a forma como tratamos a nós mesmos e uns aos outros. E aí, pessoal? Chegamos ao final de mais um vídeo e eu espero de coração que tenha feito você refletir um pouco sobre como os vícios podem afetar nossas vidas e como podemos superar tudo isso. Se você curtiu, não se esquece de deixar o like, porque isso ajuda demais a espalhar essa mensagem por aí. E, claro, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo e transformar ainda mais a nossa jornada juntos. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo e lembre-se, o caminho para a mudança começa com você.